Olha, eu queria começar esse vídeo primeiro dando os parabéns à torcida do Vasco e à torcida do Flamengo, que deram um show ontem lá no Maracanã. E queria pedir para que todo mundo que vai acompanhar esse vídeo, por favor, desse o seu like e deixasse aqui um comentário sobre esse clássico, sobre esse jogaço que aconteceu ontem entre Vasco e Flamengo. Então, deixou o seu like nesse vídeo? Poxa, muito obrigado e, por favor, faça aqui também o seu comentário. Eu quero ver qual é a sua opinião. E vambora! Olha, pedido de reforços no Vasco. Flamengo vai pro tudo ou nada. Chegada de Luiz Henrique no Botafogo. Fluminense empata, mas continua líder. Fala, galera, Fábio Rangel aqui do seu canal BTB Esportes. Olha, chegamos nessa manhã de segunda-feira com muitas informações do nosso futebol brasileiro. Olha, ontem na entrevista, na coletiva, o Emiliano Dias, ele falou sobre a lesão, né, do Verratti e ele pediu reforço. Ele disse o seguinte: precisamos de mais. E claro, ele elogiou, não só ele, como toda a torcida do Vasco, elogiou demais aí a atuação do goleiro Léo Jardim, que defendeu ali o pênalti do Gabigol. E por falar em pênalti do Gabigol, rapaz, o Gabigol perdeu 3 dos últimos 4 pênaltis que bateu pelo Flamengo. E olha, o Emiliano falou aí em reforços e o Vasco tá se movimentando, né? Tá aqui, ó. O Vasco está negociando a contratação do atacante Pedro Henrique do Internacional. Pedro Henrique, inclusive, já sinalizou que quer jogar no Vasco. Essa informação do nosso amigo Lucas Pedrosa. O Internacional não deve dificultar a saída lá do jogador, mas o Vasco precisa ainda ali ajustar a compensação financeira por empréstimo de 1 ano do jogador. E outro jogador também que o Vasco, né, tem o interesse, o Vasco tem interesse na contratação do atacante Breno Lopes do Palmeiras. O atacante é o jogador, junto com o atacante Pedro Henrique, que foram aprovados, guarda essa palavra, eles foram aprovados pelo departamento de futebol que estava esperando uma resposta da 777. Então, tanto o Pedro Henrique do Internacional como o Breno Lopes do Palmeiras, eles já foram aprovados pelo departamento de futebol e eu não sei se você, torcedor do Vasco, aprovaria a contratação desses dois atletas. Você pode deixar também aqui nos comentários. Olha, eu não sou de elogiar 0 a 0 não, mas tem casos e casos. E ontem foi um jogaço, um jogo ali que teve de quase tudo. Gabigol perdendo pênalti, goleiro Léo Jardim brilhando, o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, tirando ali 2 bolas em cima da linha que poderia ter sido, né, os gols ali da vitória do Vasco. Olha, eu quero falar também sobre o reforço do Vasco, o Adson, que entrou ontem e entrou muito bem. Eu tô vendo aqui muitos torcedores do Vasco elogiando ali o seu reforço agora. Olha, teve o Tite, rapaz, o Tite reclamando ali da bola do Campeonato Carioca, o Tite falando que o problema não é o gramado, mas é a bola. Rapaz, o jogo ontem teve de tudo. Olha, o De La Cruz, muito bem, De La Cruz, Arrascaeta e o lateral também ali, o Wesley, né? Fizeram uma triangulação muito boa ali, ofereceram muito perigo ali ao gol ali do Vasco, mas também eu tenho que elogiar demais o setor defensivo do Vasco. O Vasco, ele foi gigante ontem na parte defensiva, só que é o seguinte, o Vasco foi gigante na parte defensiva, mas se você analisar, as 2 melhores oportunidades com bola rolando foram do Vasco da Gama, exatamente as 2 bolas que o Léo Pereira tirou ali em cima da linha. E ontem também ali na zona mista, eu fiz ali a pergunta, depois você pode ver aqui no nosso canal aqui, eu fiz a pergunta ontem pro lateral, o Paulo Henrique, né? Eu perguntei para ele, elogiei o setor defensivo do Vasco, que foi muito bem ontem, e perguntei para ele o que a torcida do Vasco pode esperar desse ano de 2024. E ele disse o seguinte,
A torcida pode esperar que nós não vamos cometer os mesmos erros do ano passado e prometeu ali muita dedicação. Então foi um jogaço ontem entre Flamengo e Vasco, como eu falei, parabéns às duas torcidas que deram um show no Maracanã. Eu tava na cabine lá em cima, né, onde fica lá o pessoal da imprensa, e olhando assim lá do alto, o Maracanã tava muito dividido. Do lado direito tava lá a torcida do Vasco, do lado esquerdo a torcida do Flamengo, muito igual, e aquele setor misto também ali, muito equilibrado ali, a torcida do Flamengo cantava de um lado, a torcida do Vasco respondia de outro. No final do jogo, eu vi ali a torcida do Flamengo mais calada, eu acho que pelo pênalti também que perdeu, né, poderia ter ganhado o jogo ali no final. E a torcida do Vasco tava ali mais eufórica no final do jogo, ali cantando, comemorando. Assim, foi um jogaço. Agora, com respeito ao campeonato carioca, a gente não pode esquecer que tem um campeonato. É que Vasco e Flamengo é um clássico, né? Tão assim que a gente acaba esquecendo. Mas tem uma competição, tem um campeonato carioca. E aí o empate não foi bom para nenhum dos dois. O Flamengo ficou na 6ª colocação com 9 pontos e o Vasco na 7ª colocação também com 9 pontos. Então, Vasco e Flamengo tem que abrir o olho aí para não ficar fora do G4, né, do Campeonato Carioca. E como eu falei, eu elogiei aqui o jogador do Vasco, o Adson, que entrou muito bem ali, colocou fogo ali no jogo, muito bom. Então, acredito que vai ser um reforço que vai ajudar demais aí o Vasco da Gama. Então, o setor defensivo do Vasco foi muito bom. E o lado do Flamengo, eu achei o Flamengo muito bem também. O De La Cruz ali joga demais, realmente foi um ótimo reforço pro Flamengo. Agora, um ponto assim que eu percebi no Flamengo foi o ponto ali do lateral direito, Wesley. Ele é muito bom na parte ofensiva, ele atacou demais, fez cruzamentos, mas se ele vai muito ao fundo ali, no cruzamento, ali ajuda na parte ofensiva, acabou deixando muito espaço na questão defensiva. E se o Ramon Dias, o Vasco, tivesse percebido mais isso, teria ganhado o jogo ali em cima do lateral direito do Flamengo. Mas olha, foi um jogaço, como eu disse no início do vídeo. Eu queria que você comentasse aqui o que você achou. Por exemplo, o placar do jogo, 0-0. Olha, eu achei um placar justo. Eu vi ali no final ali na hora do pênalti, poxa, né, se o Gabigol bate aquele pênalti ali e converte o pênalti e o Flamengo ganhasse de 1-0, poxa, seria uma frustração muito grande assim para a torcida do Vasco, porque viu o time fazer um bom jogo ali e acabar perdendo no final. Então minha opinião, eu achei um placar justo. Eu queria que você deixasse aqui também qual é a sua opinião. E olha, falando aí em Flamengo, né, é o seguinte, o Flamengo agora, ele vai pro tudo ou nada. Após fechamento das janelas, né, a janela da Europa, o Flamengo terá uma semana decisiva pelo zagueiro Léo Ortiz. O clube, ele planeja encerrar a novela, né, pela contratação do zagueiro, tá negociando com o Bragantino, e é o seguinte, ou com um final triste ou com um final feliz, mas o Flamengo quer encerrar a negociação. Vamos por tudo ou nada, sentar, conversar. O Flamengo, ele tá para ter uma reunião, pode ser hoje, nessa segunda-feira, ou pode ser amanhã. A diretoria do Flamengo vai sentar ali com os representantes do atleta e tentar resolver logo essa negociação que já tá virando uma novela. O Flamengo aí tentando fortalecer o setor defensivo ali, que ontem, como a do Vasco, foi muito bem também. O zagueiro Léo Pereira foi muito bem. O Fabrício Bruno também. É um jogo ontem assim que, poxa, não tem muito que as torcidas reclamar. Foi um jogo muito bom e mostrou ali que o restante da temporada deve ser muito bom para o Flamengo e também para o Vasco. Olha, eu quero falar agora sobre o reforço do Botafogo, o atacante ali, o Luiz Henrique. Ele chegou ontem aqui no Rio de Janeiro, a nossa equipe BTB Esportes, nosso amigo Alan Santos esteve ontem no aeroporto, né? Nossa equipe toda dividida. Enquanto eu e o Jonathan e o nosso amigo Narragol estava ontem, né, no Maracanã, inclusive nós tivemos aqui a nossa narração, muito legal, muita gente aqui do canal participando com a gente, interagindo. Eu lembro aqui da Amanda, que tá sempre aqui com a gente, ela participou com a gente o jogo inteiro. Teve outra menina também, poxa, não lembro agora o nome. Se você estiver assistindo esse vídeo, deixa aqui o seu comentário, o seu nome. Teve o Daniel também, que era um torcedor do Flamengo, a Amanda, torcedora do Vasco, muito legal. E a gente até vai pedir pra você dar essa moral. Quando tiver ali o jogo, claro, a pessoa quer ver, quer assistir ali. Então,
liga lá a sua televisão, claro, para você poder acompanhar o jogo, mas fica ligado com a gente aqui no YouTube também interagindo, porque durante a narração a gente conversa ali o tempo inteiro com a galera que tá no chat. Foi muito legal ontem a nossa narração. Então o nosso amigo, o Narragol, né? O Léo Narragol, o Jonathan Santos também estava no Maracanã, né? O nosso amigo Darlan no estúdio, o Alan foi no aeroporto para poder receber o Luiz Henrique, reforço do Botafogo. E por falar nisso, eu saí hoje 5 e pouco da manhã, fui no aeroporto para deixar o Jonathan tá viajando agora para São Paulo para poder fazer lá em São Paulo a chegada do reforço do Palmeiras, né? O Lázaro, que é cria aqui do Flamengo, que tá indo pro Palmeiras. Então é nossa equipe BTB Esporte trabalhando demais, procurando estar aí em todos os lugares. Então ontem o reforço do Botafogo chegou, o Luiz Henrique, né? E ele falou o seguinte, que já está pronto para estrear no clássico contra o Flamengo. Então chegou aí cheio de personalidade. Ele falou o seguinte, olha, ainda não caiu a minha ficha. Um moleque que saiu, né, do nada e agora é o jogador mais caro do futebol brasileiro. Isso é um orgulho para mim e para minha família, disse em suas primeiras palavras na chegada ao Rio de Janeiro. E o Botafogo, né, se fortalecendo aí. Botafogo que tem o Savarino, tem o Vitor Sá, Jefinho, Tiquinho Soares, agora o Luiz Henrique. O Botafogo tá muito bem ali do meio para frente. Tem um ótimo goleiro, Gatito ou o John, tanto faz, dois ótimos goleiros. O Botafogo tá buscando ali um lateral. Organizar ali a questão defensiva, porque do meio para frente tá muito bem, muito bem. Só uma coisa que me preocupa um pouco, e eu tava vendo alguns torcedores do Botafogo também comentando, são as declarações do técnico do Botafogo, né? O técnico Thiago, né, do Botafogo. As declarações dele que tá me preocupando um pouco para não ter um racha no elenco. Eu até lembro do Vasco ano passado ali, quando o Vasco escapou da segunda divisão, do rebaixamento, foi uma mistura ali da torcida em São Januário, o técnico Ramon Dias com os jogadores, teve essa união aí. Então não adianta, por exemplo, a gente ter ido aqui, eu fui em todos os jogos do Botafogo. E infelizmente, né, a gente tem visto ali um número muito pequeno de público. Então, ou seja, torcida, né, ali para um lado e não pode estar jogadores e o treinador dividido. Então fica bem complicado. Então o Botafogo, né, trouxe agora um ótimo reforço, O Botafogo tem que se fortalecer. Tudo bem, pensar no Carioca, disputar o Carioca, vencer o Carioca, mas a minha preocupação com o Botafogo é essa pré-Libertadores, porque você imagina, torcedor do Botafogo, se o Botafogo me eliminado nessa pré-Libertadores, imagina como que não ficaria tenso o ano do Botafogo. Então, o Botafogo tem que se preparar, se organizar aí para essa pré-Libertadores e trouxe um ótimo reforço para essa temporada. E olha, nós tivemos também o empate do Fluminense. O Fluminense empatou com o Boa Vista, né, em 2-2, mas o Fluminense ganha, é líder, empata, é líder, né? O Fluminense, claro, com as reservas, ele saiu na frente, levou a virada e conseguiu ali o empate. E o Diniz disse o seguinte, ele viu o Fluminense um pouco ali desatento, né, foram as palavras dele, mas ele disse que é o seguinte, a prioridade é a Recopa, ou seja, deu uma aliviada ali nos seus jogadores e tá certo. O time entrou um pouco desligado, um pouco desatento ali e tal, mas o foco agora é na Recopa Sul-Americana. Claro que o primeiro jogo da Recopa só vai acontecer no dia 22 e o jogo de volta é dia 29 e pra mim o Fluminense aí é favorito a conquistar mais um título internacional. Então, torcida do Flusão, se prepara aí porque mais um título internacional pode estar chegando nas Laranjeiras. E como eu disse, né, nosso amigo Jonathan tá viajando agora para São Paulo para poder fazer a chegada aí do reforço Lázaro no Palmeiras. E por falar em Palmeiras, Palmeiras ontem perdeu aí a final da Supercopa Rei para o São Paulo. Parabéns aí o São Paulo, mais uma vez campeão. Galera, essas aqui foram as nossas notícias dessa manhã de segunda-feira e provavelmente nós vamos entrar ao vivo, tá? Provavelmente vamos entrar ao vivo mais tarde fazendo essa chegada do Lázaro lá em São Paulo, tá bom? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal e amanhã nós vamos estar de volta com mais informações do nosso futebol brasileiro. BTB Esporte, seu canal de notícias.